sabe que não é fácil passar para a faculdade de medicina. E depois que vocês passam, os estudos continuam. Porque você precisa estar preparado para salvar vidas. A faculdade de medicina exige muito, mas muito mesmo. E às vezes parece que você não vai dar conta. Mas calma, nós também fomos estudantes de medicina como você. Nós viramos a noite estudando como você. Nós ficamos nervosos com as provas como você. Nós sofremos com aquelas disciplinas como você. E foi pensando nos desafios desses 6 anos de faculdade que nós criamos o Jaleco. Companheiro ideal para os seus estudos. Com o Jaleco, você tem acesso a mais de 6.000 videoaulas. São 13.000 questões comentadas. Vários e-books, simulado personalizado e conteúdo novo todas as semanas. Com os profissionais mais renomados da medicina. E com a didática certa que vai te ajudar. E o melhor, hein? Você pode acessar tudo isso via site. Ou pelo aplicativo do seu celular. Só no Jaleco tem conteúdos que vão além da faculdade de medicina. Aulas de oratória, empreendedorismo, carreira, inglês para médicos e muito mais. Muito além de te ajudar na faculdade. Nós estamos aqui para te ajudar a ser o profissional que você sempre sonhou. Vem pro Jaleco! Oi pessoal, sejam bem-vindos ao último dia de palestras da Semana Novembro Roxo. Hoje o tema será sífilis e HIV na prematuridade. Essa aula será ministrada pela doutora Carla Tourenha Geme. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade de Marília, concluiu sua residência médica em Pediatria pelo Hospital Universitário Federal de Santa Maria e a residência médica em Infectologia Pediátrica no mesmo hospital. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela UFSM e atualmente é médica no Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, atuando na UTI neonatal e na Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana, no setor de DST-AIDS. Ainda é docente do curso de Medicina da Unipampa e orientadora da LASM. Bom, em nome da LASM, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês no nosso evento. E não se esqueçam que aqui do lado nós temos um QR Code onde vocês podem fazer a doação através do PicPay. Muito obrigada e boa palestra a todos. Olá, muito obrigado pelo convite. Essa parceria já vem de tempos, né? Ano passado estava com vocês na Semana da Prematuridade. Então, este ano fui convidada novamente para uma conversa na Semana do Novembro Roxo sobre sífilis e HIV na prematuridade. Então, a Organização Mundial de Saúde define o parto prematuro como aqueles que ocorrem antes das 37 semanas de gestação, ou menos de 259 dias, desde o primeiro dia do último ciclo menstrual. No mundo, estima-se 11,1% de todos os partos que ocorreram em 2010 foram prematuros, totalizando 14,9 milhões de recém-nascidos menores de 37 semanas. A prematuridade ocorre em mais de 1 em cada 10 nascimentos, sendo a principal causa de morbidade e mortalidade entre os RNs, num total de 1 milhão de óbitos no ano, no mundo. A maioria desses óbitos poderiam ser prevenidos com cuidados básicos e intervenções de baixo custo. O que seriam cuidados básicos ou a prevenção, né? Então, planejamento familiar, o início precoce do acompanhamento de pré-natal, a oferta precoce de exames, né? Tanto exames das infecções sexualmente transmissíveis, como aqueles outros exames dispensados ao pré-natal, né, às gestantes, conforme a orientação do Ministério da Saúde e Sociedade de Obstetrícia. Então, dessa forma, ressalta-se a importância da integração de testagem e tratamento para o HIV e sífilis na rede de pré-natal, como uma estratégia custo-efetiva de oportunidade de diagnóstico precoce e tratamento de ambas patologias, assim evitando, né, as chances de complicações durante a gestação e a transmissão vertical do HIV e sífilis. ISTs, infecções sexualmente transmissíveis.
Então, são aquelas que são transmitidas de pessoa a pessoa, né, através da relação sexual, do contato íntimo entre os genitais. Toda a população sexualmente ativa pode ser acometida. A incidência de IST aumenta a cada dia e se relaciona intimamente a problemas de saúde pública. Fatores que contribuem, então, baixa condição socioeconômica e cultural, a desinformação sobre a sexualidade, o mau preparo dos profissionais de saúde e da educação, fragilidade da rede assistencial de saúde e o diagnóstico tardio de uma IST. A Organização Mundial de Saúde estima mais de 1 milhão de casos de IST por dia. Ao ano, estima aproximadamente 357 milhões de casos. Em relação ao parto prematuro, observa-se que mulheres infectadas com HIV e com infecções sexualmente transmissíveis concomitantes têm maior grau de risco de ocorrência do mesmo. Sífilis na gestante e na parturiente. Então, a sífilis adquirida é uma IST crônica, causada por uma espiroqueta, que é uma bactéria, que é o Treponema pallidum. A transmissão pode ser sexual, ocorre até 60%, dependendo da fase clínica da doença. A transmissão transplacentária, que ocorre da mãe gestante para o seu RN, e vai também depender da fase clínica que ela se encontra. Nas fases iniciais, né, sífilis primária e secundária, de 70% a 100%. Na fase latente tardia até terciária, a gente encontra uma índice de transmissão transplacentária de 30%. A infecção fetal pode provocar de 30% a 50% de morte intraútero, parto prematuro e morte neonatal. A transmissão direta por meio do contato com lesões no canal do parto ou nas mamas também está descrita. Então, o importante é fazer o diagnóstico precoce. O importante é tratar precocemente essa gestante, essa parceria sexual. Então, taxa de detecção de sífilis adquirida, detecção de sífilis em gestante e incidência de sífilis congênita. Então, eu trago aqui, né, do último PCDT, onde a gente vê um crescimento exponencial, né, na sífilis adquirida, na sífilis em gestante e na sífilis congênita. Isso se deve à notificação compulsória, se deve à ampliação de testes, né, tanto na rede básica como o aumento de testes na rede privada, né, a orientação de rastreio, certo? E a notificação. Então, aqui, uma base de 2018, ainda a gente não tem, não foi elaborado, né, o boletim epidemiológico da sífilis 2019. Então, a gente tem dados de 2010 a 2018. Então, no ano de 2018, para a gente ter uma ideia como foi. Então, 158 mil casos de sífilis adquirida. Então, o que a gente viu na outra figura lá, uma taxa de detecção de 75,8 casos a cada 100 mil habitantes. Sífilis em gestante foram 62.599 casos, com uma taxa de transmissão de 21,4 a cada 1.000 nascidos vivos. Sífilis congênita, 26.219 casos, né, com uma taxa de incidência de 9 a cada 1.000 nascidos vivos. Óbitos por sífilis congênita, 241, uma taxa de mortalidade de 8,2. Perdas fetais tardias ou precoces foram 1.635. Então, olha a importância de um diagnóstico, olha a importância de um tratamento. Quantas perdas fetais a gente teria evitado em 2018? 2019, 2020, né? 2020, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Já tem estudos demonstrando uma queda na sífilis materna, mas essa queda se dá possivelmente o quê? A falta de notificação, tá? Então, agora, quando esses nenês forem nascer, a gente possivelmente vai ter um aumento
de notificação de sífilis congênita. Então, a classificação da sífilis adquirida. A gente pode classificar segundo o tempo de infecção e segundo as manifestações clínicas. Quando a gente fala em tempo, houve uma modificação que voltou a ser o que está escrito nos livros desde do antigamente, tá? Sífilis recente, menos de 1 ano de evolução, sífilis tardia, mais de 1 ano de evolução. Tá? Antes aqui era 2 anos, então voltou a 1 ano. Isso é muito importante. Segundo as manifestações clínicas, são os estágios clínicos da doença, o que a gente falava lá, o risco de transmissão. Então, nas fases iniciais, a relação sexual, 60%, né? Transplacentária, nas fases iniciais, até 100%. Então, sífilis primária, sífilis secundária, terciária e neurosífilis. O que é importante? Importante é a testagem para a prevenção da transmissão vertical. É não perder a oportunidade no diagnóstico precoce do MST, tanto como sífilis e as demais ISTs. Então, na primeira consulta, no primeiro trimestre, né? No início do terceiro trimestre, 28ª semana, no momento do parto, se ocorrer um aborto, né? E a qualquer momento, se identificarmos alguma alteração clínica, se identificarmos algum risco, alguma vulnerabilidade. Então, aqui eu trago essa figura, que eu acho muito interessante, que fala dos testes, né? O teste treponêmico, o teste não treponêmico, para a fase clínica da doença, tá? Acho muito interessante a gente conhecer e ter essa figura sempre em mente quando a gente solicita um teste. Então, solicitação e conduta frente ao teste reagente na gestante. Então, eu solicitei o teste e ele veio reagente. O que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar tratamento. Nós vamos tratar a parceria sexual, tá? Pelo menos com uma dose de bezetacil, 1.200.000 em cada glúteo, tá certo? E vamos rastrear, vamos solicitar o VDRL, ok? O que nós pensamos? Então, quando a gente começa a rastrear essa gestante com VDRL e o parceiro, a gente tem que fazer mensal. E a gente espera a queda da titulação, né? Queda de 2 diluições, né? Até 3 meses, em 3 meses. Então, é mensal o VDRL. Não adianta eu fazer o teste rápido, medicar, né? A gestante, não pedir VDRL ou não checar o VDRL e pedir na 28ª semana e ter um VDRL de 1 para 32. Tá? Então, a gente tem que checar, a gente não pode perder essa gestante. Tá? Se houver essa queda, né, de 2 diluições em até 3 meses, a gente considera que o tratamento foi efetivo, que houve uma resposta imunológica adequada. Se houver estabilização ou aumento dos títulos, a gente tem que pensar em investigar para reinfecção, tá? Ou investigar uma sífilis, uma neurosífilis, uma sífilis terciária. Então, sífilis recente, a gente vai usar a benzilpenicilina benzatina, né? 1.200.000 em cada glúteo intramuscular em dose única. Na sífilis tardia, a gente vai usar a mesma dose, mas por 3 semanas. A gente tem que orientar que essas 3 semanas, elas têm que ser a cada 7 dias a aplicação. Não pode haver um intervalo maior de 14 dias, tá? Neste caso, tu tem que reiniciar o tratamento. Para fins clínicos e assistenciais, então, quando essa mulher chega à maternidade, a gente precisa anotação, né? Do teste rápido, do VDRL e das doses de penicilina. Elas têm que estar checadas, a gente tem que ter um documento, tá? Ela tem que ter recebido a penicilina benzatina. O início do esquema tem que ser 30 dias antes do parto. O esquema terapêutico para o estágio da doença clínica, tá? Respeitando o intervalo recomendado
na prescrição. Avaliação do risco de reinfecções e como que você vai fazer isso, é com VDRL, então tu tem que solicitar esse VDRL mensal. E documento de queda de títulos do teste não treponêmico, o que havíamos comentado anteriormente, né? Esperando uma resposta imunológica. Há um tempo atrás, para considerar a gestante adequadamente tratada, o tratamento do parceiro entrava. Tá? Hoje, nós não vemos mais essa solicitação de tratamento do parceiro. Tá? Então, a orientação é tratar o parceiro, tá? E checar o VDRL, tá? Porque a gente sabe que até testes rápidos não reagentes, eles podem estar infectados, pode ter um período inicial. Sífilis congênita, então, é o resultado da transmissão da espiroqueta via transplacentária ou contato direto de lesões ricas em treponemas, que pode estar no canal de parto ou no seio materno. Trata-se de uma doença que pode ser prevenida e eliminada. Avaliação inicial da criança exposta, histórico materno de sífilis, histórico de tratamento e o segmento. Sinais e sintomas clínicos na criança. Resultado do teste não treponêmico na criança comparado com o exame da mãe. Então, no binômio, né? Então, no momento, na avaliação inicial, eu tenho uma mãe que teve sífilis, eu vou considerar a investigação do nenê, certo? Com pelo menos um VDRL. Então, não existe, até o momento, uma avaliação complementar que determine com precisão o diagnóstico de infecção na criança. Assim, esse diagnóstico exige uma combinação de avaliação clínica, epidemiológica e laboratorial. Então, é muito importante, novamente, a gente encontrar dados nessa carteira, né? A prescrição das doses, né? A realização dessas doses, o intervalo correto. É essencial garantir o seguimento de todas as crianças expostas a sífilis, excluída ou confirmada a doença em uma avaliação inicial, na perspectiva de que elas podem desenvolver sinais e sintomas mais tardios, independente da primeira avaliação ou tratamento na maternidade. Então, isso é o fundamental, é garantir o acompanhamento. Só que nós temos fragilidade na nossa rede assistencial, né? Na nossa rede de busca ativa, né? Na notificação, certo? Muitas vezes fica muito complicado, a gente não acha mais essa família. Testagem para sífilis na criança exposta. A testagem simultânea da mãe, né? Do binômio mãe e criança no pós-parto imediato, com o mesmo tipo de teste não treponêmico. Configura o melhor cenário para a determinação dos significados achados sorológicos da criança. Então, nasceu o nenê, aquilo que a gente conversou anteriormente, nasceu o nenê de uma mãe que teve sífilis na gestação, o que a gente vai fazer? VDRL no binômio, mãe e RN. Sífilis congênita. Então, precoce, sinais até os 2 anos de vida. Tardias, sinais e sintomas após os 2 anos de vida. Manifestações clínicas da sífilis congênita precoce. Não são todos os nenês que têm sinais clínicos, por isso fica muito difícil a avaliação do caso. E é orientado o segmento dessa criança, tá? Então, pode ocasionar a sífilis precoce, né? Natimorto, aborto, bebês baixo peso, a prematuridade, hidropsia fetal não imune, febre, esplenomegalia, rinite sifilítica, rush macupapular, icterícia, aumento de bilis diretas, pseudoparalisia, pneumonite, sífilis crônica meningovascular. Então, são todas as manifestações clínicas que a gente pode encontrar na sífilis congênita precoce. Porém, são raras, né? Essas manifestações a gente não encontra na grande maioria dos pacientes com sífilis congênita.
Já nas manifestações clínicas tardias, então aquele nenê que passou do período neonatal, né, que a gente não rastreou ou que a gente teve perda de segmento e volta para a gente com mais de 2 anos com sinais e sintomas de sífilis congênita tardia. Então, eles têm sinais mais exuberantes, né? Fronte olímpica, nariz em célula, tem hipodesenvolvimento maxilar, pode ter alterações oftalmológicas, surdez, né? Perda auditiva sensorial. Os dentes têm malformações, né? Lesões cutâneas também são encontradas, do sistema nervoso central, tu tem atraso no desenvolvimento, alterações esqueléticas também são encontradas, como a tíbia em sabre. Então, por isso que é fundamental a gente fazer um diagnóstico precoce, tanto durante a gestação, para a gente evitar a sífilis congênita. E se isso não foi possível, é conseguir rastrear esse nenê e tratá-lo o quanto antes. Exames complementares, então, teste não treponêmico, hemograma, plaquetas, função hepática, bilirrubinas, albumina, eletrólitos. A gente faz líquor nesses pacientes, raio-x dos ossos longos, certo? Então, todo paciente que tem quadro sugestivo de sífilis congênita, né, pelos parâmetros clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, a gente rastreia eles com todos esses exames. O segmento da criança. O segmento habitual de puericultura é esperado um declínio, né, dos valores de VDRL, que é o exame teste não treponêmico, aos 3 meses. Esperamos que ele seja negativo aos 6 meses, certo? O monitoramento laboratorial é necessário no 1º mês, 3º, 6º, 12º mês e 18º mês. 2 exames consecutivos de VDRL não reagente, a gente pode interromper a solicitação do exame, tá? Mas continuar com o segmento. Persistência de título ou aumento de título, a gente tem que reinternar para tratar se esse neném não foi tratado. Segmento na sífilis congênita, a gente precisa consultas oftalmológicas também, oftalmológicas e audiológicas, tá? O tratamento. A única situação em que não é necessário o tratamento é a da criança exposta à sífilis, aquela nascida assintomática, cuja mãe foi adequadamente tratada e cujo teste não treponêmico é não reagente, tem um valor igual o da mãe, tá? Ou um título maior. E eu vou garantir o acompanhamento, certo? Essas crianças não vão ser notificadas nas maternidades, né? Mas devem ser acompanhadas. E este VDRL, se houver aumento, ela deve reinternar para tratamento. Crianças nascidas de mães não tratadas ou tratadas de forma não adequada com exame físico normal, exames complementares normais e teste não treponêmico não reagente ao nascimento, está orientada o uso da benzilpenicilina, 50.000 unidades por quilo IM dose única, se eu garantir o acompanhamento. Quando eu excluo pelo exame de líquor a neurosífilis, eu posso tratar com benzilprocaína, 50.000 unidades por quilo, uma vez ao dia, por 10 dias, esse neném, certo? Mas eu tenho que ter certeza, pactuação entre a atenção básica do acompanhamento e a realização correta da medicação, por 10 dias, certo? Outra maneira de tratar é com penicilina cristalina, na dose de 50.000 unidades de 12 em 12 por 7 dias, e após de 8 em 8, completando 10 dias, durante a internação. Esse é o mesmo tratamento usado na neurosífilis. No tratamento pós-natal, então, volta, né, um nenê
com 2 meses com um diagnóstico de sífilis congênita, o tratamento aumenta em doses. Então, é 50 mil unidades de penicilina cristalina de 4 em 4 horas ou de 100 em 100 horas por 10 dias. A linha do cuidado da criança exposta a sífilis ou sífilis congênita é um acompanhamento compartilhado, né? E, se for necessário, é acionado os serviços de especialidade, né? Os SAIs. Agora a gente entra no tema de HIV na gestação, parto e puerpério. A gestante deve ser orientada sobre a importância da testagem no pré-natal e os benefícios de um diagnóstico precoce, tanto para o controle da infecção materna, quanto para a prevenção da transmissão vertical. Isso a gente já comentou lá no início, né? Então, é importante a gente orientar e começar com essa gestante da importância da realização dos testes rápidos, né? Das sorologias. A testagem deve ser realizada no primeiro trimestre, no início do terceiro trimestre, no parto ou a qualquer momento que a gente julgar que houve situação de risco, né? Os testes rápidos são os melhores, porque são exames que em 30 minutos nós temos, né? Os laboratoriais podem ser solicitados, mas a gente tem que cuidar a demora na entrega do resultado. Então, idealmente, realizar a testagem para o HIV no pré-natal, na primeira consulta, no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, 28ª semana, na maternidade, no parto ou no aborto, né? E sempre que houver uma história de exposição de risco ou violência sexual. Então, é importante testar, né? Avaliação laboratorial. Então, no caso, eu tenho uma gestante que eu fiz um teste e fiz um confirmatório para o HIV e veio positivo. Nós temos que coletar genotipagem e iniciar a TARP, então o tratamento antirretroviral para ela, nesta mesma consulta. Temos que realizar a carga viral HIV, tá? No diagnóstico, 2 a 4 semanas após a introdução da TARP, para a gente ver se está tendo resposta, e a partir da 34ª semana para a indicação de via de parto. Isso também, ela deve ser realizado e deve estar anotado na carteira da gestante. Então, a carga viral é um dos fatores mais importantes associado ao risco de transmissão vertical do HIV e auxilia no segmento e na definição do parto, da via de parto. Então, os estudos demonstram que a taxa de transmissão vertical é inferior a 1% em gestantes em uso de medicamento, né, antirretroviral, naqueles com carga viral menor que 1.000 cópias por ml. Então, o nosso objetivo é zerar, deixar indetectada essa carga viral no momento do parto. Segmento clínico. Mínimo de 6 consultas, sendo a primeira no primeiro trimestre, com exames solicitados do pré-natal. O nível de carga viral é um dos fatores mais importantes associados ao risco de transmissão vertical do HIV e auxilia no segmento e na definição da via de parto. Então, eu coloquei novamente isso, que está no PCDT, que está nas orientações, né, no Ministério, porque é muito importante. A gente tem que fazer o diagnóstico, iniciar a terapêutica, certo? E rastrear para ver se ela é efetiva. E rastrear se lá com 34 semanas de gestação eu já tenho carga viral indetectável que eu possa permitir um parto vaginal nesta gestante. Tratamento. Então, a TARP está indicada para toda gestante infectada pelo HIV, independente dos critérios clínicos e imunológicos, e não deverá ser suspensa após o parto, independente do nível de CD4, no momento do início do tratamento. Então, toda gestante que faz o diagnóstico de HIV, ela inicia com a medicação antirretroviral
e ela não vai parar mais. Talvez modifique depois do parto a medicação, mas ela não para mais. Então, aqui eu coloco assim, o ofício circular de número 11 de 2020 para o conhecimento de vocês sobre as novas estratégias de medicação na gestante. Então, eles dividem em antes da 12ª semana e após a 12ª semana. E oferecem esquemas terapêuticos que visam a supressão dessa carga viral. Manejo obstétrico, então, isso é muito interessante. Então, aquilo que a gente falava lá na frente, que falava de solicitar uma carga viral na 34ª semana de gestação, é para orientação da via obstétrica. Então, se eu tenho uma gestante com carga viral desconhecida ou detectável na 34ª semana, o parto deverá ser cesáreo, eletivo, empelicado a partir da 38ª semana e deve ser usado o AZT injetável. Gestante com carga viral detectável, porém menor que de 1000 cópias na 34ª semana, o parto segundo a orientação obstétrica, tá? E o AZT injetável também no momento do parto. Gestante com carga viral indetectável na 34ª semana de gestação, o parto vai ser segundo a indicação obstétrica, certo? Pode ser um parto vaginal, sim, e manter a TARV habitual via oral, tá? Ela, como a gente conversou, ela nunca para de usar a medicação, certo? Mas neste caso, que a gestante tem carga indetectável, os estudos demonstram a não necessidade do AZT intraparto. Então, manejo das intercorrências obstétricas. Então, ruptura prematura de membranas. Tanto na ruptura prematura de membranas quanto na prematuridade, estão associados um maior risco da transmissão do HIV, tá? Da vertical do HIV. A conduta tem o parâmetro idade gestacional. São nenês maiores de 34 semanas ou menores de 34 semanas. A carga viral acima de 1000 cópias está associada à maior ocorrência da transmissão vertical. O trabalho de prematuro que ocorrer antes da 34ª semana, a conduta pode ser expectante, tá? Com AZT IV, junto com os medicamentos para a inibição do trabalho de parto. Inibiu o trabalho de parto, cessou o AZT intravenoso. O AZT injetável é indicado para a prevenção da transmissão vertical e deve ser administrado durante o início do trabalho de parto ou até 3 horas antes da cesárea eletiva, até o clampeamento do cordão umbilical. Então, é assim que se faz o AZT, tá? Então, a gente fala o AZT anteparto e intraparto. Cuidados com RN. Então, a gente usa as precauções padrões, né? Universais para receber esse nenê. A gente tenta fazer o parto empelicado, clampear o cordão sem ordenha, um banho no RN logo ao nascer. A gente limpa as secreções do sangue do RN delicadamente, evita traumatismo, se é necessário aspiração de vias aéreas, lavado gástrico, a gente tenta fazer com maior delicadeza, tá? Coloca o RN junto com a mãe, esse nenê tem que já conhecer essa mãe, certo? Inicia o AZT o mais breve que for possível, preferencialmente nas primeiras 4 horas após o nascimento, e a nevirapina em casos selecionados, antes das 48 horas de vida, a primeira dose. A gente orienta a não amamentação, a gente orienta a medicação da mãe com carbergolina para evitar a lactação, né? Prescreve a fórmula infantil e contraindica, com uma contraindicação absoluta, o aleitamento cruzado, tá? Não é raro as mães virem e dizer, mas a minha prima vai matar com o nenê novo e
pode amamentar o meu bebê. Não, é contraindicado, tá? Antes da alta, permanecer em alojamento conjunto, então esse nenê não precisa ir para um lugar especial, não, se ele não tem nenhuma patologia que requer uma unidade de transição ou uma UTI NEL, ele fica junto com a mãe, alojamento conjunto. Ele já inicia o monitoramento laboratorial na internação, tá? E se isso não ocorrer na primeira consulta, naquela primeira semana, tá? Tem que ter um resumo da internação, tem que ter já a data de consulta no SAI, né? No Serviço de Atenção Especializada. Ele também tem que ser notificado como criança exposta ao HIV e atentar para anotações feitas na carteira do RN, né? Referentes aos dados que remetam à exposição vertical do HIV. Aqui eu trago assim, um quadro mais para conhecimento, a gente não vai entrar em detalhes, né? É o uso do AZT e quando usar a associação AZT e nevirapina, né? Então, são naquelas mães sem uso de antirretroviral durante a gestação, tá? Que a gente desconhece a carga viral, ou ela é maior de 1000 cópias, a gente tem que iniciar a nevirapina antes das 48 horas. E são 3 doses. Rotina de acompanhamento, né? Consultas mensais até o 6º mês e no bimestral a partir do 1º ano de vida. Monitoramento laboratorial, azidovudina oral por 28 dias e início da quimioprofilaxia, né, para pneumocistis girovese, certo? Aqui eu trago a nossa rotina, né, os exames que a gente faz no acompanhamento desse RN exposto ao HIV. A gente observa aqui que a gente faz carga viral, tá? No 1º mês, 2º mês e no 4º mês. Se essa carga viral for positiva já na primeira carga viral, a gente solicita na urgência uma nova carga viral. Considerações finais, então. O que é muito importante é o acesso ao pré-natal. Um acesso facilitado, né? Um acesso humanizado dessa gestante ao pré-natal. Diagnóstico. A oferta dos testes rápidos, né? Na rede básica de saúde, a oferta, não perder a chance de testagem da gestante, trazer o homem, o parceiro, para o pré-natal do homem, assim ofertando, além dos outros exames, né, de rotina, a testagem, né? A procura de infecções sexualmente transmissíveis e a possibilidade de tratamento precoce. Segmento das gestantes. Nós temos que conhecer as gestantes cadastradas na nossa atenção básica, né? A gente tem que ter uma rede assistencial mais fortalecida. Tratamento precoce e segmento com VDRL, carga viral na gestante e início de TARV, o que a gente conversou. Na maternidade e hospital, oferta de exames no momento do parto, né? O VDRL para o binômio, o início da azidovudina, nos casos de exposição vertical ao HIV, azidovudina e nevirapina naqueles casos selecionados. Garantir o segmento dos pacientes, né? A gente precisa, então, novamente, uma rede organizada e fortalecida para conseguir o acompanhamento até os 18 meses dessas crianças, tá? E notificar. A gente notifica sífilis congênita, a gente notifica criança exposta ao HIV. Então, aqui eu trago a bibliografia e eu acho que a nossa conversa sobre HIV e sífilis na prematuridade, eu quis trazer um pouco, né, do conhecimento, do diagnóstico, o tratamento. Essas doenças são passíveis de tratamento, né? A gente, falando de sífilis, a gente tem tratamento, certo? Efetivo. A gente pode eliminar a sífilis congênita. A nossa meta é 0,5 casos a cada 1000
nascidos vivos, é meio caso, tá? Então, a gente tem uma meta e a gente tem que conseguir essa meta. Sobre o HIV, também. Uma gestante que faz um diagnóstico de HIV no pré-natal, ela tem que ser assistida, ela tem que conversar sobre o diagnóstico, ela tem que receber a medicação, ela tem que coletar a genotipagem, a gente tem que orientar a coleta de carga viral em tempo oportuno e certo. Quando esse neném nasce na maternidade, ele não vai receber leite materno, está contraindicado. A gente tem que iniciar a zidovudina e, nos casos selecionados, a zidovudina e nevirapina, certo? A gente pode já começar o rastreio laboratorial na internação ou na primeira consulta. E a gente tem que conseguir realizar carga viral nesse recém-nascido. Então, para isso, é necessário fortalecimento da rede assistencial. É necessário as consultas em tempo adequado. Muito obrigado, um abraço a todos e espero que tenha sido proveitosa essa conversa, né, sobre HIV e sífilis na prematuridade. É um tema muito importante, é um tema da nossa vivência diária. A gente vê o aumento de casos, né? Para a sífilis, uma doença totalmente tratável, é um absurdo, né? Agora, nós vamos ter, em 2020, muitos casos, né? A gente sabe que houve, devido à pandemia, né, uma dificuldade do acesso das gestantes, né, da realização dos exames, da realização dos tratamentos, né? Então, a gente acredita que a gente vai ter mais casos, né? E, então, eu agradeço mais uma vez, né? Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem bem, se protejam e um abraço virtual a todos. A Liga Acadêmica de Saúde Materno-Infantil é uma associação universitária não religiosa, apolítica, sem fins lucrativos. Foi fundada em 19 de agosto de 2017 e possui sede e fórum na Universidade Federal do Pampa. Nossa atuação se estende a todo o município de Uruguaiana e busca orientar e assistir a população em geral, no que tange à saúde materno-infantil, além de oferecer a seus membros participantes condições de aprendizado e aplicação nas áreas de pesquisa, ensino e extensão. Assim, realizamos eventos a fim de fornecer maior assistência à população uruguaianense, como o Novembro Roxo, pois no dia 17 desse mês comemora-se o Dia Mundial da Prematuridade. Em vista disso, a LASM organiza atividades a fim de empoderar e elucidar a população acerca do tema. Bom, para manter a tradição, enquanto evitamos aglomerações, nós organizamos a Semana do Novembro Roxo, como sendo um dos 3 eventos beneficentes propostos pela LASM, para arrecadar fundos que serão revertidos em sua totalidade em cestas básicas e em produtos de higiene. Nós, em conjunto com a Estratégia de Saúde da Família de Uruguaiana, iremos distribuir as doações para as famílias mais carentes no final de 2020. Quem se inscreveu no evento previamente já contribuiu com uma doação e garantiu o certificado no evento. Mas se você quiser, pode contribuir novamente. E se não contribuiu ainda, aqui está a oportunidade. Basta direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto esquerdo inferior da sua tela. Esse aqui, ó. Faça uma leitura do QR Code que lhe direcionará ao link do PicPay da LASM. O aplicativo PicPay é confiável e basta o cadastro do seu cartão de crédito para conseguir fazer a transação. Lembre-se que qualquer valor é válido.
Agradecemos imensamente a sua atenção e parceria.